Olá a todos e bem-vindos. Meu nome é Glenn Deason e hoje estou conversando com o Dr. Ron Paul, um libertário, ex-congressista dos Estados Unidos que concorreu à presidência em 88, 2008 e 2012, um forte defensor de um governo pequeno, disciplina fiscal, retorno ao padrão ouro e, claro, auditoria do Federal Reserve. Todos conselhos importantes que poderíamos usar hoje. Bom dia, Dr. Paul. É um verdadeiro privilégio poder falar com você. Glenn, é um prazer estar com você. Então você provavelmente tem sido o político mais consistente defendendo a auditoria e também o fim do Federal Reserve. Vi que Elon Musk recentemente fez, acho, um comentário informal de que seria uma ótima ideia ter você como o novo presidente do Federal Reserve. Esse comentário realmente levou a alguma coisa? Ou você estaria interessado em tal cargo? Ou, alternativamente, em liderar uma auditoria do Fed? Você sabe, nós usamos a internet, obviamente, e eu olho os números ocasionalmente e não conheço os detalhes. Tenho outras pessoas analisando as estatísticas. Mas notei que depois que Musk se envolveu, os números mudaram imediatamente. Há muitas pessoas por aí que o seguem, então quando Musk fala, as pessoas escutam. Tem havido muito mais atenção. Eu nunca conheci o Elon. Eu não conheço em grande detalhe todas as suas crenças, mas ele parece ter sido muito amigável comigo e aumentou meu público. Ele indicou que gostaria de me ver disponível, mas não é oficial. Fiquei realmente satisfeito porque foi recentemente que ele se identificou em concordância com minha posição sobre o Federal Reserve. Pelo menos deveríamos investigar, sabe, e descobrir o que está acontecendo. É bem diferente de quando comecei em 1976, a primeira vez que fui ao Congresso. As pessoas perguntavam, por que você está fazendo isso? E ninguém, membros do Congresso, se importava ou entendia muito sobre isso. Mas as coisas mudaram agora. Sabe, trabalhamos nisso quando estávamos no Congresso, e meu filho também está fazendo um pouco de trabalho nisso. Na verdade, acho que ele está fazendo um ótimo trabalho expondo o que o Federal Reserve está fazendo e participando de uma forma ou de outra. Como eles fazem isso? O que eles estão fazendo? E até agora você sabe o que o comitê deles fez, expôs gastos escandalosos, desperdício e fraude, embora eu diria que sempre soube que isso existia. Rapaz, realmente era ruim. Então estou feliz que vivemos em uma atmosfera agora, onde pelo menos teoricamente, de forma prática, estamos vendo alguma redução do governo, e resta ver como isso vai acabar. Sim, é uma transparência totalmente nova, o que também é revigorante. Mas por que você acha que o Federal Reserve se tornou tão poderoso? Acho que a falta de transparência é bastante óbvia. Mas por que é tão poderoso para pessoas que não estão muito familiarizadas com ele? Bem, eu não sei exatamente. Tentei torná-lo popular. E naquela época, não havia tantas pessoas prestando atenção ao meu site. Mas acho que são as condições. Cada vez mais pessoas nas estações de negócios, você sabe, estão sempre entrevistando o presidente do Federal Reserve. E ficou muito claro que há um papel a desempenhar. E claro, a mensagem que tento transmitir é que o Fed é o culpado. Eles são uma agência de impostos. Eles são uma agência reguladora. E é assim que eles coletam impostos das pessoas pobres, simplesmente desvalorizando a moeda. E agora é um campo fértil para nós que estamos tentando enfatizar o Fed, porque você sabe, donas de casa fazem compras em uma loja e estão surgindo com todos os tipos de desculpas sobre o porquê disso. E você ouve algumas coisas. Bem, o tipo dona de casa vem até mim e diz, estamos sem dinheiro. De onde vem essa inflação? O que eles estão fazendo? Está me dando mais dinheiro. Esse pode ser o problema. É o dinheiro que está contando e está perdendo valor. E então há esses episódios agora que as pessoas finalmente se cansaram do que estávamos fazendo na Ucrânia e ao redor do mundo.
e agora estão saindo e fora do Fed. O Fed é uma coisa. Conseguir uma auditoria no Pentágono também é muito importante, porque há tanta corrupção, desperdício, interferência e construção de impérios. E temos uma moeda única. Você sabe, temos a moeda de reserva do mundo e nos safamos de muita coisa. E temos o poder militar. Então, o cenário está preparado para as pessoas quando elas ouvem agora. Seus ouvidos meio que se abrem quando começamos a falar sobre o Federal Reserve. Porque, no que me diz respeito, se você não gosta de um programa, eles estão fazendo isso com dinheiro falso. Eles estão fazendo isso porque o Fed tem uma licença para falsificar. E não deveríamos permitir que os falsificadores escapem impunes. Então acho que as condições estão ficando tão ruins. Acho que o fato de que o povo americano agora está mais preocupado com a Ucrânia está começando a perceber porque está sendo apontado quanto desperdício e destruição são feitos ao redor do mundo. E eu sempre trabalho para tentar ligar isso. Se você não tivesse um Fed, eles ficariam sem dinheiro, porque teriam que pegar emprestado o dinheiro a valor de mercado. E você não seria permitido participar de falsificações. Sim, estou supondo que o grande problema agora com o dólar, pelo menos fornecerá grandes incentivos para reduzir parte do poder do Federal Reserve, se não eliminá-lo. Mas vemos ao redor do mundo agora que o dólar americano também está sob alguma pressão no exterior. Vemos que outros países começaram a se diversificar para longe do dólar. Eles estão buscando outras formas de realizar pagamentos, criando instituições financeiras alternativas. Como você vê o retorno ao padrão ouro como uma maneira de colocar a América de volta nos trilhos? Eu realmente acredito que será porque a história de longo prazo mostra, que quando um país destrói totalmente sua moeda, ele perde qualquer credibilidade. E estamos perdendo credibilidade com o dólar. E certamente estávamos em perigo em 1971, quando tivemos que dar o calote. Prometemos naquela época que era apenas para estrangeiros. Se eles colocassem $35, nós lhes dávamos uma onça de ouro. E desde então, acho que estou um pouco surpreso com o quão bem funcionou sem a definição aplicada à nossa moeda. E isso é algo que continua e continua. E eu acho que voltaremos. Isso é o que aconteceu ao longo da história. Mas de certa forma eu brinco um pouco sobre isso. Eu disse, você sabe, nem sequer nos era permitido possuir ouro de 1933 até 1975. E agora temos. Então, se você sabe algo sobre isso, e ainda temos alguma liberdade neste país, e as pessoas ainda usam notas do Federal Reserve, algumas delas já estão se preparando para o perigo que você acabou de descrever. Você sabe o que está acontecendo com o dólar ao redor do mundo, ou coisas acontecendo, e eles estão procurando investimentos para sobrevivência e esse tipo de coisa. Acho que eles sabem o que está acontecendo. Então, se você está preocupado e pega um pouco do seu dinheiro e investe em ouro, o que muito mais pessoas estão fazendo agora do que há 15 ou 20 anos. E agora, parece que há indícios de que talvez os bancos centrais estejam ficando um pouco nervosos e estão começando a comprar ouro de forma significativa. Isso indica que algumas pessoas acham que é aí que está a sobrevivência. Essencialmente, em 1971 e 1975, nós havemos $185 a month. Agora bro stralisding. Essentially in 1975, 1971 and 75, gold was $35 an ounce. Now it's $3,000. So I still think that when this gets out of hand, ainda acho que quando isso sai do controle, e acho que o que você acabou de descrever sobre outros países se unindo, podemos ser muito vulneráveis em nosso excesso na política externa e no excesso nas finanças. E as pessoas diriam que se nos trouxeram quase de joelhos de muitas maneiras, nos fizeram sair do padrão ouro em 1971, as potências estrangeiras, por piores que sejam, também poderiam derrubar ainda mais nosso dólar. Então, acho que o mercado ainda existe por aí, mas é tão confuso.
E não muitas pessoas diriam, oh sim, estamos preocupados com o dólar. Acho que vamos comprar euros e ienes. Não acho que muitos americanos façam isso. Acredito que as pessoas estão muito mais olhando para ouro e prata. Nossa Constituição diz que apenas ouro e prata podem ser usados como moeda legal. E não prestamos muita atenção a isso, pelo que parece. E meu argumento é que deveríamos. Bem, não é apenas o dólar americano, claro. Vemos bancos centrais ao redor do mundo quase em uma corrida para imprimir dinheiro. Então, não tenho certeza de quão seguro o euro seria. Mas, Dr. Paul, devo agradecer a você porque estava ouvindo você durante a eleição presidencial dos Estados Unidos em 2008 e comecei a acumular ouro naquela época, quando acho que estava em torno de $800 ou algo assim. Foi uma ótima maneira de preservar riqueza, então obrigado por isso. Mas também queria perguntar, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, argumentou recentemente que todas essas chamadas para auditar o Federal Reserve, ele disse que isso era visto como uma maneira de procurar uma forma de eliminar o Banco Central. Acho que esse seria um objetivo-chave para você? Ou ainda há pessoas que querem auditá-lo sem se livrar dele? Ou seria melhor, novamente, retornar aos mercados? Bem, a conclusão, eu não acho que seja totalmente previsível. Você não pode dizer em um curto período de tempo a Venezuela passou por e tem que fazer algumas mudanças importantes. Mas você sabe, a Inglaterra, quando a Libra era a moeda de reserva do mundo, eles tiveram que se reformar. Eles pararam de fazer as coisas que lhes davam a licença para ser a moeda de reserva. Mas a Libra ainda está lá. É apenas uma Libra diferente. E então dizer que eles vão eliminar o dólar, provavelmente não. Eu acharia que eles se ajustariam. Mas eu trabalho sob a suposição de que essas condições incentivam a dívida. E os políticos e os beneficiários do dinheiro falso querem mantê-lo funcionando, porque é doloroso demais parar. E se eles fizerem isso, haverá uma colisão. Então não é provável que vejamos o dia em que alguém diga, bem, Ron, se você estivesse lá amanhã e fosse o presidente do Federal Reserve, você vai fechar o Fed e toda essa atividade? Eu não acho que seria, quero dizer, isso é o que precisa ser feito. Mas se você fizesse isso em um dia, vou te dizer, haveria muita agitação. Mas eu acredito que isso vai acabar, e o mercado vai ditar isso. E assim como terminou a maior parte do nosso padrão ouro ao longo dos anos, em 1971, quando fechamos a janela do ouro, vai seguir por esse caminho. Mas o mercado vai ditar isso. O Fed precisa ser exposto. E eu defendo a auditoria porque, se as pessoas souberem sobre a auditoria, agora que o povo americano aprendeu sobre a USAID, que é muito pior do que eu jamais imaginei porque eu não prestava muita atenção nisso, o povo americano não gosta disso. E agora eles não gostam do que está acontecendo com o dinheiro deles. E ainda temos liberdade suficiente para comprar ouro. Mas muitas pessoas me perguntam sobre investimentos e coisas sobre comprar terras, fazendas, ouro e prata. E eu digo a elas, sim, façam todas essas coisas. Mas o investimento que eu quero que as pessoas façam é um investimento na liberdade. Para que você tenha a liberdade de dizer que quando você trabalha e ganha algo, é seu dinheiro. E o governo não tem direito a ele. E se esse for o caso, você é um escravo, porque o IRS assume que cada centavo que você ganha é deles, e eles permitirão que você use o que acham que você deve ter. Então esse é o grande problema. E haverá uma conclusão para isso. E talvez seja isso que estamos vendo. A falência está se tornando mais aparente. E vemos pessoas como Donald Trump se tornando presidente. Sua história é 100% diferente da história de Biden e de suas alegações. Então, acho que há coisas encorajadoras, mas ainda não há um consenso. Podemos desistir disso. Você já pode ver a reação negativa. Sim, vamos nos livrar do Departamento de Educação.
E ainda assim haverá muitas pessoas gritando e berrando, você vai acabar com a Seguridade Social, mesmo que não estejam. Sabe, haverá alarmismo, então haverá muita agitação. Mas se você não lidar com isso, digamos que continuemos e prossigamos mais do que se poderia prever e continuemos aumentando a dívida e o dólar caia. Eventualmente, o dólar é diminuído e destruído porque o mercado, você sabe. E o preço do ouro é muito útil para nos dizer, e eu tento nunca usar o termo o preço do ouro. O que devemos sempre dizer é a depreciação do dólar. E se você olhar de 1971 em diante, ele perdeu 98% do seu poder de compra. Então as pessoas precisam saber disso. Portanto, acredito que devemos enfatizar os princípios da liberdade, mas também enfatizo a educação para que as pessoas saibam e entendam. Membros do Congresso que conheci, muitas pessoas legais lá, eu me dava bem com a maioria das pessoas que discordavam de mim. Mas vou te dizer uma coisa, não havia muita educação. Porque eu, especialmente no primeiro ou segundo ano em que estive lá, votava talvez em um projeto de lei. Havia apenas 3 ou 4 votando lá. Mas os outros eram os democratas liberais. E eles eram progressistas. E poderíamos estar votando em uma questão de liberdades civis. E eles disseram, o que você está fazendo? Eles não entendiam. Acho que há muito mais compreensão agora. E acho que esta administração que temos está entendendo isso muito bem. Mas ainda estamos longe de nos tornarmos constitucionalistas e não intervencionistas, permitindo que um sistema prevaleça onde o governo não nos diga como viver, não se envolva em questões interpessoais, religiosas ou sexuais. Ele simplesmente fica fora disso. Mas há uma regra estrita. Você não pode machucar as pessoas. Você não pode mentir, trapacear e roubar. E essa é a lei natural. Isso existe desde a história está aqui. Você mencionou a USAID antes, e achei isso bastante fascinante, em termos do que acontece quando Trump corta o financiamento, mesmo que por um curto período de tempo, não apenas para a USAID, mas também para essas ONGs, que tendem a trabalhar em conjunto com a USAID, como o National Endowment for Democracy, que muitas vezes é visto ao redor do mundo como um instrumento de interferência nos assuntos internos de outros estados. Então, o que você aprendeu com a suspensão de 90 dias do financiamento para a USAID por Trump, bem como a aparente interrupção parcial do financiamento para o National Endowment for Democracy? Que lições você acha que podemos tirar disso, ou o que você observou? Bem, eu acho que estamos no caminho certo. Está expondo isso. O povo americano eventualmente se rebelará, mas sempre haverá pessoas que resistirão. Eu uso o exemplo da Covid. Quero dizer, para mim foi a coisa mais louca do mundo as pessoas responderem à mídia, e ainda assim o governo gerenciando isso tornou as coisas muito piores do que se você simplesmente deixasse seguir seu curso e deixasse as agências não governamentais cuidarem disso. Mas as ONGs é uma coisa tão complicada. Uma coisa que eu diria que foi maior, mais intrigante e mais confuso. Não estou surpreso, mas ainda estou impressionado com o tamanho de tudo isso. E eu acho que o outro ponto, junto com a questão monetária, você sabe, eu defendi a auditoria do Fed, e eles não querem isso porque querem independência. Você já ouviu isso? Ah, não, você não pode ter sua auditoria, Ron, porque somos independentes. Não queremos que as pessoas nos incomodem. Mas independência para o Fed significa sigilo. E eu acho que o sigilo que raramente é discutido é o do BIS, o Banco de Compensações Internacionais. É aí que eu acho que as verdadeiras negociações estão acontecendo. Duvido que haja muito escrito lá. Aposto que os registros serão difíceis de encontrar sobre isso, o que um aperto de mão, um piscar de olho pode resolver quando eles têm suas reuniões. Porque eu acho que quando há uma crise financeira bancária internacional, o BIS está muito ocupado cuidando de algumas pessoas, mas não de outras. E há muito pouca transparência. E eu sempre digo, bem,
Você sabe, vai ser difícil. Mesmo se você estiver no Congresso. Eu estava no comitê bancário. Eu poderia ir a uma reunião monetária do Federal Reserve, mas você não vai a uma reunião do BIS. Provavelmente, haveria coisas lá que as pessoas nunca imaginaram. E é por isso que a resposta, eventualmente, é governo limitado. Estudantes vinham até mim e diziam, bem, sim, isso soa muito bem, mas o que vamos fazer? Eu disse, o que você tem que fazer é apenas ler a Constituição, fazer as pessoas acreditarem. Mas a oposição ao que estou falando, eles estão enraizados. Mas uma coisa boa está acontecendo, porque eles foram tão abusivos, arrogantes e agressivos ao exibir a lei e usar o Departamento de Justiça para fazer o que tentaram fazer. Isso se tornou uma farsa. Isso se tornou a questão. Quem pensaria que seria uma insígnia de coragem se você pudesse ser impeachado 2 vezes? Antigamente, impeachment significava que havia problemas sérios acontecendo. Mas isso é um pouco diferente agora. Então eu realmente acho que muitas coisas boas estão acontecendo. Mas acho que será maior do que nunca, uma vez que isso seja exposto. Mas eu acredito que o mercado é mais poderoso do que nossos reguladores. Sim, o Fed é poderoso, mas eles nem sabem o que fazer com as taxas de juros. E as pessoas vão ficar mais desgostosas do que nunca. E uma vez que haja um número suficiente de nós falando sobre isso, você sabe, o problema é a falsificação de dinheiro e o uso disso para roubar dinheiro das pessoas. Ao apenas circulá-lo, eles nem precisam entrar na sua casa como um agente do IRS. Eles simplesmente imprimem e destroem os valores. Então eles estão tributando o valor e isso eventualmente destruirá a moeda. A moeda sendo atacada agora, e eu acho que isso é saudável. Bem, parece que muitas dessas coisas que estão sendo auditadas e desfinanciadas estão muito conectadas de várias maneiras. Claro, o Federal Reserve, que oferece o dinheiro, o Pentágono, que realiza as guerras, e as agências de inteligência, que não têm muita transparência. Mas também com essas ONGs, novamente, elas têm um papel tão profundo. Se você olhar agora para a guerra na Ucrânia, enquanto isso, esperançosamente está chegando ao fim, as ONGs tiveram um papel muito importante em termos de derrubar o governo para começar. E mesmo agora descobriram que uma vez que retiraram o financiamento, acho que cerca de 85 a 90% da mídia ucraniana tinha financiamento da USAID e dessas várias ONGs. E é muito estranho até chamá-las de ONGs, quando organizações não governamentais são financiadas inteiramente por governos e alinhadas com interesses governamentais. De fato, o primeiro-ministro da Geórgia também, porque quase tiveram outra revolução colorida, alertou que ONGs estavam tentando instigar um golpe novamente em seu país. Então isso é apenas estranho para mim. Nunca vi antes, pelo menos na história moderna, um governo desmantelar seus próprios instrumentos de propaganda. É meio inspirador, mas isso não está causando alguma disrupção em termos de como a administração Trump pode trabalhar com as agências de inteligência, porque ele teve alguns problemas com elas na primeira parte de sua presidência. E eu acho que a exposição é a melhor coisa a se fazer. Acho que seria errado apenas diminuir o poder e a influência da quantidade de dinheiro que eles estão recebendo. Eles têm que ser abolidos, todo o princípio. E eu acho que a exposição da mídia, o controle que eles tinham, a mídia divulgava sua propaganda e eles trabalhavam com o governo. E se as empresas privadas não fizessem o que lhes era dito, poderiam ser canceladas, e eles tinham todos os tipos de punição que aplicavam. Mas as redes sociais, elas controlam tudo, e ainda controlam. Mas se seguirmos o artigo 1, seção 8, e obedecermos às 9ª e 10ª emendas, realmente resolvemos tudo isso. Então isso significa exposição. Mas é difícil dizer, não envie mais dinheiro para as ONGs, quando nem sabemos quem assinou o cheque. Pode ser escrito secretamente por alguma transação bancária em algum lugar que está escrito para outra coisa. Mas estamos tendo mais exposição do que nunca, e acho que isso é bom,
porque acredito que o Federal Reserve vai se autodestruir. Mas enquanto isso, expor o que eles estão fazendo, expor o quão poderosos eles são, como falsificadores oficiais, as pessoas vão entender isso. E acho que a educação é muito importante. É por isso que apoio a educação domiciliar e as escolas privadas e tudo isso, porque você não vai conseguir isso nas escolas do governo. As escolas do governo são muito bem controladas. E eu sempre meio que brinco que fui para todas as escolas do governo, e mesmo as escolas do governo, embora fossem privadas, ainda estavam me alimentando com as mesmas coisas. Eu disse, então comecei a aprender mais sobre Mises e Hayek e a escola austríaca, e fiquei fascinado com tudo isso. E eu disse, sabe, levou muito tempo para desaprender as coisas que me ensinaram por 15 ou 20 anos. E esse é o problema, a capacidade de controlar a educação. E eu acho que a verdadeira tomada de poder dos progressistas ocorreu há 100 e alguns anos através das nossas universidades. E é por isso que agora, apenas garantir que você possa guiar seus filhos não é uma tarefa fácil, porque algumas pessoas simplesmente não têm o dinheiro e o esforço para fazê-lo, e elas têm que ir para a escola que está disponível. Mas eu acho que é aí que o perigo começa. E o controle governamental das notícias e da mídia, eu acho, é um grande problema. Então a primeira emenda foi minada, assim como o Departamento de Justiça minou tantas outras coisas. Eu queria te perguntar, no entanto, como você está interpretando Donald Trump? Porque ele está novamente introduzindo mais transparência na política americana agora do que pelo menos eu vi em minha vida. E ele tem ou compartilha suas crenças libertárias, ou ele adere a alguma ideologia real? Eu sei que ele já mudou de partido antes também. Ele está principalmente preocupado com o globalismo, operações de mudança de regime e a cultura mais woke, que é simplesmente do cara. Ou ele é mais um showman que é mais capaz de mobilizar forças políticas para contrabalançar um estado profundo que ele talvez instintivamente reconheça como corruptor do sistema? Como você o vê? Porque muitas vezes acho difícil entendê-lo. Sim, ele é provavelmente único. Acho que ele é muito inteligente, muito rico e bem treinado em negócios e mídia. Ele estava na televisão e foi influenciado pelo libertarianismo. E porque ele é amigável, ele foi amigável com Rand. Rand nem sempre fazia exatamente o que ele queria, mas eles jogavam golfe juntos. Então ele se aproxima. E acho que algumas dessas coisas com Musk se aproximando e realmente promovendo algumas das ideias se encaixam. Mas você sabe, vivemos em um mundo imperfeito. Então, para dizer, bem, eu não vou lidar com ninguém, a menos que eles tenham todas as crenças libertárias que eu tenho. Acho que ele é simpático. Certamente ele não é, você sabe, abusivo com o libertarianismo como a administração anterior. Quero dizer, aquilo foi terrível. Qualquer coisa que sugira que os indivíduos devem ter o direito de pensar por si mesmos e cuidar de si mesmos, isso não existia. Então eu acho que Trump é muito pragmático sobre isso. Pragmático no sentido de que ele queria ter influência, ele queria ser presidente e ele tinha habilidades e foi capaz de usar isso. Mas incluído nisso estava, você sabe, você tem que ser prático. E uma das coisas práticas, que eu acho que é um reflexo do movimento libertário, é que ele não fala mal dos libertários. Ele não zomba de nós. E ele até conversa conosco. E nas condições que temos hoje, o grupo dele dirá coisas amigáveis. E algumas das pessoas na administração se identificariam como libertárias. Então eu acho que ele é simpático por uma razão prática, mas eu não vou ser exigente. Sim, acho que a razão prática é importante, porque, bem, os Estados Unidos agora têm um déficit de 36,5 trilhões de dólares. Então acho que este é um bom momento para olhar para os libertários sobre como economizar dinheiro. E como seu filho, o senador Rand Paul, disse uma vez, não é uma opção entre encolher o império ou não. É fazer isso de forma controlada ou descontrolada,
porque é preciso começar a cortar os fundos. E quando ouço Elon Musk também falar sobre a necessidade de cortar os orçamentos porque estamos entrando em uma crise econômica, sabe? Bem, isso dá alguma esperança, pelo menos. De qualquer forma, Dr. Paul, realmente aprecio o seu tempo e espero que você receba uma ligação de Elon Musk muito em breve e possa limpar o Federal Reserve. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço muito. É bom estar com você, Glenn. Talvez possamos fazer isso outro dia. Eu gostaria disso. Maybe we could do it another day. I would like that.